Olá, eu me chamo Francisco Pinheiro e estou aqui hoje para falar de um livro que lancei recentemente chamado O Imaginário de Francisco Pinheiro. Este livro, na verdade, compõe-se de 5 peças de teatro, 5 textos dramatúrgicos voltados ao público infanto-juvenil. Esse livro é fruto de um projeto que nós realizamos graças a um prêmio que foi instituído pela Funarte em 2019, do qual a gente teve a honra de ser contemplado, chamado Prêmio Funarte Decentrarte. A ideia do Prêmio Decentrarte da Funarte era realizar atividades artísticas culturais em cidades com até 100 mil habitantes. Então nós inscrevemos o projeto na área de teatro, no campo da dramaturgia, da literatura de teatro, e nós fomos agraciados então com a produção deste livro. Nós então fomos atrás aí de dar cabo, né, de realizar a produção desse livro. Para isso eu chamei um ilustrador, muito amigo meu, chamado Tiago Silva, do qual ele deu aí a parte visual, né, a parte aí da composição visual do livro foi feita pelo Tiago Silva. Então todas as ilustrações das 5 peças teatrais é do Tiago. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo de criação dessas peças de teatro, né? Por que elas, na grande maioria, foram escritas e por que de como é o processo de criação, como foi o processo de criação de cada uma delas, melhor dizendo. Como eu já disse anteriormente, esses textos teatrais são voltados ao público infanto-juvenil. Eu tenho mais de 30 anos que trabalho com teatro e nesses 30 anos sempre produzindo peças de teatro. São mais de 40 textos que eu tenho publicados, e pelo menos a maior parte deles já ganharam os palcos. Destes que estão escolhidos para o livro, só um que é inédito, que é o caso do primeiro texto que eu vou falar com vocês. Esse primeiro texto, que a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, chama O Astronauta de Zimbelim. O Astronauta de Zimbelim, ele tem como personagens o astronauta, né, que é uma espécie de protagonista da peça, a Pietra e o Pietro, que é um casal de irmãos gêmeos, são 2 pedras, né, que residem nesse planeta chamado planeta Ortof. E nós temos também o Logos, que é um guarda-chuva, é um sábio deste planeta, e nós temos o Mitos, que é uma raposa. O Mitos é uma espécie de vilão também que reside nesse planeta. A história ela passa, né, toda nesse planeta, nesse pequeno planeta, um planeta chamado, como eu já disse, Ortof. E eles recebem a visita de um astronauta vindo da Terra, mas como eles chamam a Terra de Zimbelim, para quem vive nesse planeta, né, Ortof, a Terra que tem o nome Zimbelim, então por isso chama o astronauta de Zimbelim, né, que chega nesse planeta com a missão de trazer uma amostra de rochas, uma amostra de pedras desse planeta. Então a história se passa principalmente nesse aspecto, né, e ali há uma luta entre os personagens Mitos e Logos, né? Mitos, ele representa a natureza, ele representa toda a parte natural, e o Logos, ele representa mais a razão, né? Ele representa muito a ciência. Então há esse confronto, né, entre a razão e a parte mais mitológica, né, que tem essa grande discussão. Então, o Astronauta de Zimbelim vai contar a história desses personagens, né? Há sempre uma
a missão do Mitos, ele tem como maior vontade é capturar as duas pedras que são protegidas pelo Logos, né? O Logos, ele protege sempre essas pedras, né, que são duas crianças ainda, né, são duas personagens crianças, são dois irmãos e são crianças. E outra característica do Mitos ele gosta muito de bala de caramelo, né? Toda a vontade dele, tudo está relacionado com a questão das balas de caramelo. Então é uma peça que vai falar um pouquinho, ela principalmente em cima do personagem Logos, né? A parte filosófica está muito inserida nele. Já o Mitos é um personagem mais solto, ele não tem muito esse pensamento científico, esse pensamento da razão, né? Ele age mais pelo instinto, mais pelas vontades, né? Ele acaba de alguma forma transformando-se nesse vilão, né? Porque as coisas mais incertas, né, são produzidas por ele, né? Então esse texto, eu quando pensei em produzir o Astronauta de Zimbelim, foi para falar de algumas questões, principalmente sobre o que é que nós estamos fazendo com a Terra, né? O astronauta, ele leva, né, uma história da Terra para outros habitantes de um outro planeta, né? E ele vai com uma missão um pouco ingrata, que é trazer coisas desse outro planeta, né? E ele vai ter então que enfrentar nessa sua jornada, né, a dúvida de como trazer esse ser para a Terra, né, já que essas pedras lá nesse planeta elas têm vida. Então há uma brincadeira sobre isso. Como eu já informei, esse texto ele é um texto inédito, ele ainda não ganhou os palcos. A gente espera que ele em breve possa ganhar os palcos, né? O Astronauta de Zimbelim. O outro texto produzido por nós chama A Bruxinha que Pintou o Arco-Íris. A Bruxinha que Pintou o Arco-Íris nasceu, né, de uma observação das 7 cores do arco-íris. Então os personagens são principalmente essas 7 cores do arco-íris. Na minha observação, vendo um dia um arco-íris, né, ele tinha uma impressão de estar um tanto quanto desbotado, né? Aí a gente brincou um pouquinho com essa questão, se alguém pintasse o arco-íris novamente, né? E a ideia era que uma fada pedisse para sua filha, uma fadinha, que ela fosse pintar esse arco-íris. E neste caminho dela pintar esse arco-íris, pintar as cores do arco-íris, ela acaba se deparando com uma bruxinha, né, a filha da bruxa, né? E a bruxinha, a fada se assusta nesse encontro e, para a maior surpresa dela, a bruxinha pede para ajudá-la a pintar o arco-íris e ela estranha muito isso. Enfim, isso é o início do enredo dessa peça chamada A Bruxinha que Pintou o Arco-Íris, evidentemente para o desgosto da bruxa, né, que é a vilã, né, e ela acaba aí fazendo algumas maldades com a sua filha, porque ela quer que a filha cumpra a natureza, que ela acredita que essa natureza é a filha ser malvada, né? Ela acha que a filha deve ser malvada, e aí a gente bota essa discussão, né? Por quê? Que esse ser, né, tem que ser o tempo todo malvado. Então esse é o outro texto, né? A outra peça chama A Clarabela Adormecida. A Clarabela já é um texto mais voltado ao público juvenil, né? Ele é um texto que fala um pouquinho sobre o universo da escola, né? São alunos, a maioria dos personagens são alunos de 8ª série que estão ali falando das suas primeiras relações, né,
nessa escola, né? E a Bela, que é a Clarabella Adormecida, a Bela é uma jovenzinha estudiosa que trabalha com a sua mãe, né? Ela ajuda a mãe, que é uma costureira, né? E ela sonha em fazer uma peça de teatro, ela quer fazer teatro. E ela acaba descobrindo que na escola vão montar a peça Romeu e Julieta. E ela se inscreve para fazer essa peça, ajudada pela sua grande amiga Ana. Ela se inscreve para fazer essa peça, só que ela não sabe que uma das malvadas da escola, que é a Bru, né, a Bruna Alcântara, ela também quer fazer essa peça, mas a vontade da Bruna não é fazer a peça, é conquistar o galã da escola, que é o Plínio, né, e ela vai fazer de tudo para poder ganhar o papel da Julieta, né, porque ela sabe que o Plínio irá fazer o papel do Romeu, então ela quer beijar o Plínio, e para isso ela não vai medir esforços para poder ganhar esse papel. Então o enredo brinca um pouquinho com a história da Bela Adormecida e também com a peça Romeu e Julieta de William Shakespeare, né? Então todo o desenrolar da peça, a Clarabella Adormecida, vai falar um pouquinho sobre isso. Um dos personagens bem interessantes também nessa peça é o personagem Sonsin, que o Sonsin vive ajudando a Bruna, mesmo sem saber por quê, porque a Bruna sempre trata ele muito mal, mas ele vive querendo ajudar a Bruna, né? E para fazer tudo que ela manda, tudo que ela pede para que ele faça, ele cumpre isso, né? E depois no desenrolar da peça a gente vai descobrir os porquês disso tudo, né? Aí nós vamos para a quarta peça, né, que foi produzida, que está nesse livro, é uma peça chamada Pega Pega Leão. Pega Pega Leão foi um texto também produzido por mim, que foi levado, a primeira montagem desse texto é de um grupo de teatro chamado Pequenos Bufões, do qual eu trabalhei por mais de uma década com esse grupo. Era um grupo de jovens, né, de adolescentes, e que depois se tornaram adultos, evidentemente, e a gente fez essa, creio que foi a terceira ou quarta montagem dessa companhia, né? E é um texto que nós tivemos vários prêmios aí em diversos festivais, né? Principalmente ganhando prêmios aí de melhor espetáculo infantil, ou melhor espetáculo infanto-juvenil. A história é simples, né? Pega Pega Leão conta a história do Nezinho, que é um menino bastante corajoso, e ele ouve que ele fica sabendo que fugiu um leão do circo, na época ainda que o circo poderia ter leões, né, teria animais. Esse leão fugiu do circo e o Nezinho vai falar com a sua vovó se ele pode ir capturar o leão. A avó acha que ele está falando por brincadeira e autoriza ele sair à procura desse leão, para capturar o leão, e o Nezinho sai então em busca desse leão. E nesse caminho ele encontra vários personagens, como o Toninho, que é um ovinho, né? A Juju, que é uma gata, o Tião, que é um cão, né? E atrás desse leão também estão Zé e Mané, que são dois zeladores do circo, e eles também são um dos culpados desse leão ter escapado do circo, e eles vão então na busca desse leão, e aí vem toda a questão da aventura, né? E toda essa história ela é narrada por uma marionete, né, que é manipulada, e ela está contando, essa marionete está contando essa história, né, que o público está assistindo, né, que vai transcorrer desses personagens. Aí brinca um pouquinho com esse universo também, né, do circo, desse encantamento do circo. O outro texto chama-se O Segredo do Menino Sem Medo, baseado numa história chamada João Sem Medo, né, onde a gente se inspirou para escrever O Segredo do Menino Sem Medo. Esse menino é um menino que mora com seu pai, e ele é um menino estudioso,
E numa dessas manhãs que ele está indo para a escola, ele acaba se deparando com um personagem chamado Cabeça de Vento. O Cabeça de Vento é um menino que está tentando equilibrar uma vassoura, só que ele está equilibrando a vassoura pelo lado errado, não pelo cabo, e sim pela parte da cabeça da vassoura, né? E aí ele fala para o menino que ele está fazendo errado, depois o menino pergunta para ele como que é a forma certa, e ele acaba equilibrando da forma certa, e o menino fala que ele está querendo, o Cabeça de Vento fala que ele está querendo equilibrar porque ele quer se mostrar para o Zé da Rua, que é um artista de rua, e que o Zé da Rua vai levar ele numa turnê, né, que vai levar ele para o mundo todo sendo um grande artista. E como ele conseguiu equilibrar a vassoura, o Cabeça de Vento convida o menino para ir conhecer o Zé da Rua, né, e o Zé da Rua acaba colocando o menino numa grande aventura, qual ele vai se deparar aí com vários personagens como o Anjo Rodrigo, o Homem do Saco e o Gigante Tranqueira. Então, esse universo desse menino, né, por isso chama O Segredo do Menino Sem Medo, que ele vai enfrentar vários personagens, várias situações, né, para provar, para ele ter a chave do sucesso, né? E para isso ele, na sua aventura, ele é ajudado por personagens como o Homem do Saco, né, que vão enfrentar o grande gigante Tranqueira. E também tem o anjo, né, um anjo que aparece na história, né, que vai de alguma forma também ajudar o personagem menino, né, descobrir se ele realmente tem ou não tem medo, né. Essas peças, então, compõem o livro o Imaginário de Francisco Pinheiro, né. Então esses textos todos que eu disse, né, estão nesse livro, da qual eu já comentei com vocês, né, qual tive a honra de lançar, né, e assim que a gente puder, né, assim que a gente tiver a chance, nós vamos estar conversando pessoalmente, né, essa parte também do projeto, no qual a gente vai poder estar conversando mais sobre a produção de cada um desses textos. Hoje foi só uma rápida passagem para vocês, né, para vocês conhecerem o texto, né, esse livro. Ele está em todas as bibliotecas da região de Campo Mourão, né, da qual a gente fez a doação de um número bastante significativo. Então, todas as escolas municipais de Campo Mourão, todas as escolas estaduais da região de Campo Mourão estará recebendo esses livros, e eles podem ser montados aí por professores, por escolas, né? Eles estão autorizados a fazer essas montagens, né? Eu espero ter dado essa contribuição aí para que os professores possam levar teatro, que possam utilizar essa ferramenta, eu diria essencial, essa ferramenta fundamental, essa ferramenta muito importante, que é a realização de montagens teatrais, né? Uma ferramenta pedagógica que é pouco utilizada, infelizmente, nas escolas, mas que é de um poder transformador muito grande. Espero ter contribuído um pouco com vocês, e a gente, assim que terminar essa pandemia, a gente vai se encontrar pessoalmente. Um abraço e continue vendo teatro, vejam teatro sempre. Um abraço.